Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, mais um dia que o Senhor nos proporciona estar aqui, né? Mais um dia com a graça de Deus. Gente, antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Eu encontrei esse caderno aqui, né? Parece ser um caderno simples, e é de fato, mas há algo aqui muito valioso, né, para mim. Eu encontrei aqui vários devocionais. Esse caderno, né, era da época da minha adolescência, onde eu escrevia aqui já alguns devocionais. E aqui tem muito devocional. Eu gostaria, gente, de compartilhar com vocês alguns devocionais que estão aqui, né? Gostaria de começar compartilhando com vocês um devocional que eu encontrei aqui. E eu acredito que o Senhor vai ministrando no coração de vocês aquilo que Ele precisa falar com cada um, né, de nós. Eu gostaria de começar lendo em Mateus 8, no capítulo 1, até o versículo 4. Vai contar a história de um leproso. E diz assim o texto, olha. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá, pedi ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa. A gente percebe nesse texto que esse homem, ele vai se apresentar, né, ao Senhor, ele vai aos pés do Senhor, ele vai pedir socorro ao Senhor, né, uma alma aflita, né, já angustiada, um leproso, né, era alguém que nos costumes, né, aqui, era afastado de toda a sociedade. Quem tocasse num leproso naquela época ficaria impuro, né, ficaria impuro também, porque um leproso era considerado uma pessoa impura. Então esse homem, ele vai em busca do milagre. E ele sabe que Jesus tem a resposta. Ele sabe que Jesus tem a solução para o problema e para a situação dele. Então, imediatamente ele fala: Eu sei. Eu sei. Então, ele está dizendo: Eu conheço o Senhor. Então, eu acredito, eu confio. Então, eu sei que se o Senhor. Não, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Eu sei, em outras palavras, que o Senhor pode fazer, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, o Senhor também não faz. Mas se for da vontade do Senhor, o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode. Então ele chegou ali demonstrando fé, né? Demonstrando que ele cria que Jesus podia fazer, sim. E ele demonstrou confiança em Deus. Ele se aproximou na humildade, dizendo: Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer, se o Senhor quiser. E Jesus, sendo tão bondoso e misericordioso, vai tocar naquele homem, um homem que a sociedade se afastava dele por causa do problema dele, um homem que as pessoas não queriam chegar perto, um homem que as pessoas viam, né, como alguém impuro. O Senhor vai chegar nele e vai tocar. E ele vai dizer: sim, eu quero. Você está curado. Jesus demonstra compaixão, amor por aquele homem. E não como nós, Jesus vai ter piedade. Jesus vai se aproximar de alguém que, diante da sociedade, talvez já teria sido aí excluído muitas das vezes. Ninguém queria chegar perto. Mas Jesus não vai olhar o que aquele homem fez, o que aquele homem deixou de fazer. Ele vai olhar a confiança que aquele homem tinha nele. E Jesus é alguém que ele não olha para aquilo que ficou para trás nas nossas vidas.
Ele é alguém que chega perto de nós quando ninguém quer chegar. Ele é alguém que nos toca quando ninguém quer tocar. E ele, quando nos toca, ele não fica impuro, como aquela mulher do fluxo de sangue, de uma enfermidade. E ela toca. E é ela que é purificada, ela que é liberta, ela que é limpa. Quando ele nos toca, é nós que somos livres das nossas enfermidades. Somos nós que somos purificados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você talvez seja alguém que tem as pessoas afastadas de você. Alguém que você olha e se vê sozinho. Alguém que você olha e se vê numa condição de que não tem amigos, não tem ninguém que quer chegar perto, não tem ninguém que quer se aproximar, mas o Senhor, Ele se aproxima de você. O Senhor, Ele toca em você. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Deus que tira do muturo necessitado e faz ele assentar em a mesa de príncipes, em lugares de príncipe. Então Deus pode fazer por você aquilo que pessoas não podem fazer. Deus pode restaurar a sua vida, Ele pode te limpar, te purificar de todo o pecado. Ele limpa as suas vestes, para que as suas vestes fiquem limpas, fiquem brancas como a alva lã. Então Ele tem poder para fazer isso. O homem não tem poder, o homem não tem capacidade, mas o Senhor Ele tem poder para curar, para sarar todas as suas enfermidades, para tratar todas as suas dores, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. O Senhor tem poder para fazer. Se aproxime dEle, se prostre, se derrame aos pés dEle, porque Ele pode fazer. Se Ele quiser, Ele pode. Se Ele não quiser, também é da vontade e o querer dEle. Mas Ele tem o poder para mudar a situação. Ele tem o poder para resgatar você. Ele tem o poder para mudar a sua história. Ele tem o poder para mudar a sua vida. Aquele homem talvez já se viu sem expectativas, sem esperanças, porque a lepra é uma doença que não tinha cura. Não tinha avanço, né? Da medicina como nós temos hoje. Mas Jesus vai chegar para mudar a história daquele homem. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele muda a nossa história. Ele muda a nossa visão sobre a vida. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele muda toda a nossa trajetória. Ele não olha para as coisas que nós fizemos lá atrás. Ele olha para as coisas que nós podemos fazer a partir de agora. Ter um encontro com Ele. Ele pode fazer. Ele faz por você. Ele quer ver o seu bem. Ele quer o seu melhor. Jesus, quando o homem vai dizer se o Senhor quiser, Jesus não vai medir esforço para dizer eu quero. Você está curado. Ele queria fazer, ele queria atender a necessidade daquele homem. E aquele homem tinha fé. Jesus quer atender às suas necessidades. E todas as suas necessidades só vão ser atendidas nele e por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deposita sua confiança hoje nele. Creia que ele é capaz de mudar a sua vida, a sua situação e a sua história. O homem não pode fazer por você aquilo que Deus pode fazer por você.